Para nós, esta noite, é a realização de um sonho para um dos nossos amados, sua família. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está aqui conosco. Fico muito feliz e honrado por ter o privilégio de participar do prefácio desse livro. E nas minhas palavras, nas últimas linhas eu coloquei: como pré-leitor, sinto-me privilegiado e na responsabilidade de referendar essa obra a ser divulgada com a finalidade missionária que o tempo urge. Participar desse momento é ter a consciência do trabalho que foi realizado pelo irmão Antônio Pedro, com um propósito, e isto, em algumas oportunidades que tive de conversar com ele, com a finalidade, com o propósito missionário. Através do seu testemunho, da sua vida, da sua conversão, da sua caminhada, do seu jornadear, ele pôde, através da pena, transcrever em palavras tudo aquilo que é evangelização urgente. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Muitas vezes nós buscamos métodos para o crescimento da igreja, mas o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre um homem. Amém. Deus tem, ou melhor, Ele não tem tantas regras e tantos métodos para a evangelização. O método de Deus é a sua igreja. Amém. Somos nós. Amém. Foi com muita propriedade que N.M. Bonds, ele disse o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. E eu acredito piamente que Deus ungiu, deu sabedoria ao irmão Antônio Pedro para escrever Por que me tornei adventista. Vivemos em dias turbulentos. Cheguei esta madrugada praticamente da cidade de Divinópolis, onde eu estava ali defendendo a nossa fé. Amém. Porque há um grupo de dissidentes ali minando a credibilidade do Evangelho. Grupos que se dizem adventistas históricos, onde procuram destruir a mensagem da Igreja de Deus para esses últimos dias, como a Trindade, a pessoa de Jesus Cristo e do Divino Espírito. Quando me deparo com um livro como esse, de alguém que se dispõe publicamente, através do seu testemunho, a apresentar ao mundo as razões de sua fé, eu creio no cumprimento da missão. Amém. Porque o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, que Deus os ama. Amém. Para tanto, Deus nos separa, Deus usa os seus instrumentos, seres humanos, para o cumprimento dessa missão. Amém. O Evangelho é a boa notícia para o mundo de que Deus quer salvar pecadores, cativos, e dar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e seus pecados. Amém. A evangelização é a comunicação dessa boa notícia no poder do Espírito Santo. Amém. Instando os pecadores com senso de urgência que se reconciliem com Deus. Aleluia, Senhor. Não podemos colher se não semeamos. Não podemos ver pessoas salvas em nosso meio se nós não evangelizamos. Não podemos alegrar com os frutos do nosso trabalho se nós não nos afadigamos na obra de Deus. Não podemos ouvir o
choro de recém-nascidos dentro de nossa igreja, se há uma esterilidade entre nós. O tempo urge. Sabemos que nos aproximamos dos últimos dias da história deste mundo. E nós precisamos usar todos os meios possíveis e legítimos para anunciar o que Jesus fez por nós. Agora, se nós não temos nada para anunciar às pessoas do que Cristo fez por nós, então fiquemos calados. Mas se temos, vamos falar. Aleluia. Irmão Antônio Pedro resolveu falar através desse livro, a mostrar às pessoas, a divulgar através do seu testemunho a sua crença, o seu ideal, o grande desejo de ver pessoas salvas para o reino de Deus. A serva do Senhor diz, a página 9 do Serviço Cristão: todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Eu não posso estar na igreja de Deus se eu não estou ativo missionário. Desejar a todas as nações, diz na página 785, seja qual for a sua vocação, seja médico, dentista, enfermeiro, seja qual for a sua vocação, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o primeiro interesse. A evangelização é uma ordem de Cristo. Jesus nos comissionou e disse: ide, portanto, fazei discípulos. Silenciar acerca das boas novas da salvação é um ato de rebeldia contra a ordem de Cristo. É uma atitude de desamor para com os perdidos. O universo inteiro ouve a voz de Cristo e obedece. O mar ouve a sua voz e obedece. O vento se acalma. Os demônios ouvem a sua voz e saem em retirada. Se nós, seus filhos, ouvimos a sua voz e obedecemos, a evangelização é a missão da igreja. Jesus deixou em nossas mãos a obra para concluir. Se nos calarmos, seremos tidos como culpados. A evangelização é uma tarefa intransferível, irmãos. Somente a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, ela é a portadora das boas novas da salvação. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Nenhuma instituição humana, nem os anjos dos céus têm a credencial divina para anunciar as boas novas da salvação. Cabe a nós, homens. Amém. Fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo. Amém, Senhor. Mas voltarmos para lá transformados como agentes de luz para resgatar os pecadores. O método de Deus é a igreja. Se ela falhar, ele não tem outro método. Se o ímpio morrer em sua impiedade, ele vai perecer, e Deus vai lançar sobre nós o seu sangue. A evangelização é a maior necessidade do mundo. Amém, Senhor. O homem de qualquer tempo, raça, cultura, precisa de Cristo. Em nome de Jesus. O homem não pode salvar pelos seus próprios esforços. Suas obras não podem levá-los ao céu. E a ignorância não é uma porta para o céu. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. A salvação não é um caminho que abrimos da terra para o céu. A salvação é um caminho que vem do céu para a terra. Amém. É de Deus para os seres humanos. Amém. O homem não pode fazer nada para redimir-se dos seus pecados. Ele é prisioneiro dos seus pecados e impotente para se livrar deles. Cabe a mim e cabe a você anunciar às pessoas que elas são livres em Cristo Jesus. A fé em Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Mais do que saúde, mais do que bens terrestres, o homem precisa do Evangelho. Mais do que riquezas e do que sucesso, o homem precisa de Cristo.
O Evangelho é a maior necessidade do mundo. Se a maior necessidade da igreja, segundo o Espírito de Profecia, é um reavivamento e reforma, a maior necessidade do mundo é do Evangelho. Cabe a nós, cristãos, evangelizar. Hoje é um tempo muito especial para nós, nesse culto, porque nós iremos dedicar um livro para evangelizar. Um livro que tem um propósito missionário, de anunciar as boas novas de Cristo. E essa foi a forma com a qual o Espírito de Deus tocou no coração do irmão Antônio Pedro para testemunhar. Convoco todos os membros dessa igreja, convoco a todos os missionários, para que trabalhemos afinco para o crescimento espiritual e numérico de nossa igreja. Mãos a obras enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Parabenizo o senhor, irmão Antônio Pedro. As minhas palavras, pensei em fazer uma breve mensagem de gratidão, mas inspirado ou iluminado pela leitura do próprio livro, senti o desejo de apresentar à igreja a urgência que temos de evangelizar. E eu acredito, por isso coloquei no prefácio desse livro, esse é um livro missionário, que vai ajudar muitas pessoas a entender o porquê, não só o irmão Antônio Pedro, mas eu e você, todos nós, somos adventistas do sétimo dia. O que eu enfrentei nesse fim de semana, eu não gostaria que ninguém aqui enfrentasse. É duro você ver pessoas que já estiveram sentadas ao seu lado, no púlpito, anciãos de igreja, homens com 30 anos do Evangelho, se voltando contra a igreja, se voltando contra o ministério, se voltando contra a obra de Deus. E você ficar ali se desgastando em argumentações. É duro, mas é muito bom estar aqui e ver homens que também levantam a bandeira do Evangelho e não tem vergonha nem medo de dizer: eu sou adventista do sétimo dia. Que Deus o abençoe. E eu quero concluir no capítulo 10 do livro, onde eu estou na minha leitura, e eu grifei aqui algumas linhas. Está na página 126. Tudo indica que estamos no fim dos tempos. Alguns até acham que o mundo já chegou ao limite. Outros que coisas piores ainda vão acontecer. Quanto a nós, só nos resta aguardar a volta de Jesus. Só não sabemos quando, mas uma coisa é certa: Deus tem o seu tempo. Mais embaixo, as profecias bíblicas já cumpridas me dão a garantia de que todas as outras se cumprirão, pois foram dadas por um Deus que não pode mentir. Aleluia, Senhor. Concluo com estas palavras: eu estou com o Senhor. Eu creio que o fim dos tempos chegou. Amém, Senhor. E que em breve veremos Jesus voltar nos lugares. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu fui convidado pelo irmão Antônio Pedro a falar um pouco sobre o livro, no sentido da forma como se produz um livro. Desde o início, quando surgiu na mente do irmão Antônio Pedro, fazer um livro, e a ideia começou a partir da mente dele, passar para o papel. Isso demora um certo tempo. E a gente, depois, que lê o livro, começa a valorizar isso, a marcar isso na vida da gente. E eu comecei a ler esse livro aqui antes de qualquer coisa, porque ele me pediu para mim editorar o livro. O que é editorar o livro? Produzi-lo, porque ele surge na mente do autor,
ele passa para o papel, mas depois nós temos que levar para a gráfica. E lá na gráfica termina a obra de confecção, mas aí agora vai chegar na mão do leitor. E esse é um processo demorado, um processo interessante. Então a gente lê o livro e primeiro a gente pensa na capa. Quem nós vamos colocar na capa do livro do irmão Antônio Pedro? Né? Qual é a mensagem que ele quer passar? E nós produzimos algumas capas, surgiu na mente a capa de um quebra-cabeça sendo montado, surgiu outra ideia lá de um amanhecer, de que as coisas estariam um novo dia para ele, estaria aparecendo, mas surgiu a ideia de colocar na capa uma lupa. Quem representa a lupa? A lupa representa a busca, a procura, né? E é exatamente isso o que o livro nos passa. Um homem procurando a verdade e encontrando. É um testemunho do irmão Antônio Pedro Assis. Mas antes queria falar um pouco sobre como se produz um livro. Primeiro, você tem que produzir a capa. Segundo, nós temos que fazer editoração do livro. Como é que é feito isso? Nós pegamos o arquivo do irmão Antônio Pedro, levamos para o computador e ali planejamos, fazemos um projeto gráfico de como é que nós vamos fazer o livro. Aí pensamos no tamanho da letra, que o irmão Antônio Pedro fez questão de que fosse um tamanho bom para a leitura, né? Porque muitos usam óculos, muitos não enxergam bem, pessoas de idade precisam ler o livro. Ele fez questão de a gente colocasse um livro um tamanho bom. O livro, a princípio, ele tinha 130 páginas, mais ou menos, mas ele fez questão, não, vamos aumentar o tamanho da letra para que todos tenham acesso e possam ler tranquilamente. Ficou um tamanho de letra muito bom. O número de páginas tem que se pensar nisso também, porque quando imprime lá tem que ser múltiplos de 16. Nós não podemos falar assim, não, eu quero um livro com 157 páginas. Não pode, tem que ter um número certo, de 16, múltiplos de 16. E ele pensou nisso também, nós fizemos aqui 160 páginas. Nós temos que pensar nas margens, porque quando se faz um livro, a parte de dentro, por exemplo, você vai ler, você abre assim, se a margem interna não for boa, você vai ter dificuldade de ler aqui no canto. Então tem que pensar nisso, tem que pensar também no papel, e ele pensou no papel também, colocou um papel especial, papel amarelado, né? Um papel que é diferenciado. Então se pensa na capa, se pensa nessa foto de trás, no texto que é colocado. Então a gente fica pensando, o que trabalho que dá um livro. E cada frase, tenho certeza, foi muito bem pensada, cada detalhe, cada palavra colocada aqui tem que ser bem pensado, porque isso aqui virou documento agora. Né? Virou documento, virou história, virou vida, e está colocado aqui nesse livro. Vale a pena, irmão, adquirir. Eu gostei demais. Eu li 2 vezes o livro. Primeiro para fazer a capa. Li uma vez para fazer a capa. Depois eu não tenho que ler de novo. Li a segunda vez. A segunda leitura foi mais gostosa do que a primeira. Eu falei para eles, né, irmão? Que a segunda leitura se tornou mais gostosa do que a primeira. O irmão Antônio Pedro, na minha opinião, escreveu o suficiente. Poderia ter escrito mais, né? Mas foi bom, porque ele deixou o gostinho do quero mais. Porque você começa a ler, vai se envolvendo na história de tal forma, e quando você chega no fim, você pergunta, já acabou? Né? Aí vai querer ler de novo. Mas muito interessante o livro, e o propósito do livro também, missionário, que Deus abençoe. Eu quero parabenizar o irmão Antônio Pedro, também se privilegiar como o pastor José Márcio,
porque eu também trabalhei no livro. E tem também um pouco das minhas mãos aqui. Que Deus abençoe o irmão Antônio Pedro e esse livro, e realmente o objetivo dele seja alcançado. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma alegria rever amigos aqui. Amém. Tem alguns que de muitos anos, né? Azevedo foi meu colega de classe, né, Azevedo? Depois de 10 anos na América, estou vendo o Azevedo que ele voltou. Deus te abençoe, Azevedo. Amém. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito emocionado quando eu entrei aquela porta ali. Amém. Antônio Pedro, já vão entrando aqui, tem que ser, viu, irmão? Mas eu fiquei emocionado. Eu me lembrei de um casal. Quando eu entrei aqui, veio à mente ali de Castro, eu disse de Castro. Veio à minha mente um outro episódio. Esse prédiozinho da Associação Mineira, que deve ter sido da prova de 68, 70. Com o pastor Paulo Estado, eu digo a vocês que olhem pelo pastor Paulo Estado, está com saúde abalada. E eu fiquei imaginando, né? No ano de 83, quando esse campo foi dividido, todo esse terreno aqui, com essa maquina onde está construído aqui, foi dado para a Mineira Sul, fazer parte do patrimônio capital operativo deles. Um dia chegou o presidente lá, estava vendendo para Faial, com a placa ali, ele estava vendendo para Faial. Eu me lembro que eu liguei, passei a mão no telefone, liguei para o presidente da União, Floriano Xavier dos Santos. Pastor Floriano, a associação está aqui há muitos anos. Nós já compramos um terreno na Avenida Portugal para mudar de local. Vai sair o prédio, não vai deixar uma marca aqui. Esse terreno não pode ser vendido para Rafael. Pastor Floriano disse: Pedro, semana que vem vamos ter uma mesa da União Oeste. Vocês vão ter que comprar esse terreno de volta. De maneira assim, dinheiro. Foi calorosa a situação lá, mas foi tudo comprado de volta. E eu me lembro quando chegamos aqui, que foi marcado esse local, horário, que no fundo para a construção da igreja, Ari de Castro e Luiz de Castro foram os que estavam aqui trabalhando. E como trabalharam. Mas eu dou graças a Deus que hoje nós temos do que é esse tempo. Amém. A associação saiu daqui que está na Avenida Portugal. Mas jamais poderia sair sem deixar plantada aqui a sua igreja. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Sobre o livro do irmão Antônio Pedro, meu vizinho, meu amigo, meu xará. Meu vizinho, meu amigo, meu xará. Na rua Massabiá dos Santos, o meu número era 288. Qual que é o seu, Renato? 285. 285. Vocês vão saber que era só atravessar a rua. Antônio Pedro tem uma família bonita, né? Amém. Antônio Pedro, Renato, Clarice. Cadê a outra? Aqui. Está lá embaixo. Aqui. Para todos eles aí estão? Uma família bonita, né? Cadê a Beth? Está lá embaixo. Homem não. Antônio Pedro, homem dedicado. Antônio Pedro pode fazer uma coisa. Tudo isso aqui. Esse livro lindo. O senhor, você trabalhou. Você foi usado pelo poder do Espírito Santo. Amém. O poder do Espírito Santo te iluminou. Amém. Antônio Pedro pode ter a certeza que esse livro vai trazer muitas outras pessoas a percorrer esse caminho que você está percorrendo. Minha esposa, minha sogra, começou, primeiramente, a mulher que faz amizade, né? Sempre assim, né? Aí a foi primeiro que foi. Pois é, foi o primeiro. Mas eu me lembro depois, um dia, naquele tempo, mas sabe, naquele tempo, às vezes a gente não tinha tanto trabalhado e viajava, né? Eu me lembro que um dia Antônio Pedro chegou e perguntou para mim:
alma imortal. Eu olhei para ele assim, a alma não é imortal. Antônio Pedro fez uma cara assim, mas esse camarada está por fora. Mas sabe, irmão, sabe que às vezes é um momento, parece que você sente um momento de não querer discutir, não atacar, não querer mostrar. E o poder do Espírito Santo foi fazendo a obra que tinha que fazer. Antônio Pedro é um homem que honra essa igreja. Um homem que honra a sua família. Um homem que é uma bênção para essa igreja. Amém, Senhor. O ato da conversão de Antônio Pedro, da família de Antônio Pedro, é obra do poder do Espírito Santo. Meu querido vizinho, ele disse assim, que agora eu mudei, né? Mas lá no céu nós não vamos mudar não, viu? Nós vamos chegar e vamos ficar estaca ali, aí o quê? Não é assim, pastor Paulo? Lá nós vamos ficar estaca e vamos ficar, né? O Senhor continua no Marceliano Santos. Eu estou quase do outro lado da Ricardo assim. Mas Antônio Pedro, que você continue sendo a sua bênção. Amém. Já li o seu livro. E diga uma coisa: o começo do seu livro, da sua história, um caminho diferente. Você começou na Igreja Católica. Eu já comecei no internato adventista. Você internato católico. Mas aquela vidinha de rosa, começando aquilo ali, sabe o que fez eu lembrar um pouco da minha vida? Mas quando você vai entrando no seu livro, você vai entrando sobre profecias, algumas coisas, vai pegando o filme, mostrando algumas coisas ali. Deus te abençoe. Amém. Tenha certeza que este livro irá produzir muitas almas pelo poder do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus, que eu creio que esse é o seu profundo objetivo. Amém. Nada mais, nada menos, Antônio Pedro. Eu tenho certeza de conhecendo que o seu desejo de profundo coração foi que esse livro se transformasse em uma bênção para aqueles que ainda não conhecem a mensagem da salvação. Eu tenho certeza, querido amigo, que esse livro vai cumprir o papel dele. Esse livro vai desenvolver aquele propósito que você tem no coração. No silêncio das suas páginas, ele vai produzir uma grande obra. Amém. Que Deus te abençoe, Antônio. Deus abençoe a Beth, Renato, Clarice, Luísa, o Arthur, o Teteu e sua filha. Você pode ver a Clara. Você pode ver com a família do Pedro. Antônio Pedro, você hoje é um homem completo. Você já plantou uma árvore? Várias. Hein? Várias. Então você hoje passa a ser um homem completo. Sabe por quê? Pastor Paulo diz que para o homem ser completo precisa acontecer o quê? Ter filho, plantar árvore e escrever um livro. Vocês estão tirando o prefácio do livro. Só quero dizer que você é um homem completo hoje. Mas a obra mais completa do livro vai ser a obra que esse livro vai efetuar na mente do coração daqueles que vão adquirir e ler esse livro. Que Deus te abençoe, canto. Que Deus abençoe a equipe que trabalhou contigo. Wilson, Mário, todos os outros. Tua família que muito deve ter orado por você. Que Deus te abençoe. Que você seja realmente abençoado. Pastor Zé Marcos, o pastor Pedro, que falou para nós aqui, ao Arlen, cada um no seu setor, falando a respeito da edição do livro. O Arlen, mostrando o setor da sua impressão, e o pastor Pedro é o que participou na conversão do irmão Antônio Pedro, que contou para ele as primeiras coisas da versão da Bíblia, né? E foi com muita honra, viu, irmão Antônio Pedro, que eu recebi o convite para revisar o livro
e fiquei feliz com essa responsabilidade. E na realidade cabe uma grande responsabilidade sobre uma pessoa que é confiada para a leitura de um livro, que foi o que ocorreu comigo. Isso já fazem 2 anos, quando nós começamos a trocar as primeiras informações com relação a esse livro. Então, nós imaginamos que às vezes surgir um livro é uma coisa da noite para o dia, e não é. Na realidade, como esse livro é uma biografia, conta a história lá dos idos desde 1939, quando o irmão Antônio Pedro nasceu, lá na cidade de Resende Costa, aqui próximo a São João del Rei, em Minas Gerais. E então o irmão Antônio Pedro passou os primeiros manuscritos para nós, e nós fomos fazer a revisão do texto, que é a nossa responsabilidade. E quando nós fizemos, nós pedimos ele um prazo. E demorou 3 meses para que eu pudesse ler o livro, analisar e reler e analisar. E eu ficava às vezes até alta madrugada lendo o livro e fazendo anotações. Eu passava às vezes até 2 horas da madrugada sentado em cima do livro e lendo aquilo ali. E a Cristina falava assim: vão deitar, você está lendo demais esse livro. Mas nós fizemos muitos apontamentos, graças a Deus, e aí foi o primeiro manuscrito para o irmão Antônio Pedro. E aí, quando chegou aquelas anotações ali, o irmão Antônio Pedro, por vezes, chegava às vezes até desanimar. Não, às vezes é muito difícil para que eu possa continuar fazendo esse livro, eu não vou dar conta de fazer essas adaptações, mas a família incentivou, todos colaboraram, eu pegava firme com o irmão Antônio Pedro. E, na realidade, a gente trabalha até psicologicamente com o autor, o escritor, e conversava com a esposa, com a irmã Beth, chamava a irmã Beth para a nossa reunião, e, vez por outra, fazemos reunião na casa dele até meia-noite, discutindo sobre esse livro. É impressionante como dá trabalho fazer um livro. Aqui temos um autor, pastor Paulo Siqueira, temos outro autor de livros ali, Azenilton Brito, e pessoas que sabem o que é escrever um livro. Então, não é brincadeira. Então, quando eu li aqueles ensaios e depois passamos para as outras anotações, o Aire falou que leu o livro 2 vezes. Eu li o livro mais de 30 vezes. Vocês imaginam? E não somente, eu nunca me esqueci, o irmão Antônio Pedro, nós tivemos que cortar mais de umas 20 páginas de um texto e ele ficou muito triste. E eu não me esqueço, quando eu era jovem, o Azenilton Brito me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e que seja gravado o que o Azenilton falou comigo. E talvez ele nem lembre que ele contou isso para mim. Falou: Winston, às vezes um autor tem que rasgar páginas e páginas de um livro, para que aquilo não pese. E não sinta isso como se fosse perda. Rasgue e anule aquilo, porque o livro tem que ser refeito toda outra vez. Eu nunca esqueci de fazer ele falando isso. Isso não é perda. E ele falou assim, outra coisa que ele falou comigo: às vezes você tem que deixar o livro chocar lá, parar de ler, parar de escrever e deixar o livro grande tempo sozinho, isolado, para as ideias fluírem na mente novamente. E eu punha o irmão Antônio Pedro de molho lá: não leia o livro essa semana, não escreva. E aí depois o irmão Antônio Pedro pegava, já surgiam novas ideias dele. Cristina sempre teve muito cuidado comigo com a análise do livro, viu, irmão? Por quê? Porque ela falava comigo: Winston, não coloque a sua ideia. E quando uma pessoa analisa o livro de outrem, ele precisa ter um cuidado de não impor a sua ideia. Tem que deixar o autor fluir. Você vai corrigindo a metodologia do ensaio do texto, do equilíbrio do livro. Então foi assim, deixei totalmente o irmão Antônio Pedro livre para ele escrever. Então, portanto, irmãos, nós temos aqui em nossas mãos hoje um fruto de árduo trabalho. O irmão Antônio Pedro teve horas e horas
de trabalho para escrever. E como o pastor Zé Marcos falou aqui, eu até notei, que a ignorância não é a porta do céu. Achei que espetacular. Então, nós não podemos deixar as pessoas entrarem no céu através da porta da ignorância. Precisa de esclarecer. E esse livro é um esclarecimento. E como também o pastor Zé Marcos falou, que nós somos chamados do mundo para ser enviados de volta ao mundo. E eu creio que o irmão Antônio Pedro foi chamado de onde ele estava para ser enviado de volta com esta mensagem que ele tem hoje em mãos. E com certeza vocês vão ter uma coisa muito preciosa nas mãos. Textos didáticos. Você vai aprender a falar até um pouco de latim, porque aqui nós temos em mãos um homem letrado, professor de português, estudou latim, sabe corretamente. Ele hoje, lá ali dentro do banheiro, eu falei: e aí, irmão Antônio Pedro? Hoje chegou o grande dia, será que vamos ter uma grande programação? Ele pegou e virou para mim e falou assim: alia jacta est. Eu falei: opa! Mas como eu já havia lido no seu livro, eu sei, a sorte está lançada. Deus abençoe ricamente o irmão Antônio Pedro, para que ele possa colaborar para o evangelismo. Eu quero ler apenas aqui 2 parágrafos para vocês verem que coisa espetacular, que é na página 14. Eu quero ler aqui na página 14. Vocês vejam só o fato que o Arlen falou, porque depois dos 40 a gente precisa de usar óculos. Mas o fato que o irmão Antônio Pedro pegou tão firme e pesado que a letra tinha que ser grande, eu vou ler sem óculos. Beleza. Aí, olha. No ano seguinte, a Semana Santa. No ano seguinte, 1955, minha família foi à Semana Santa na cidade. Coisa que nunca tinha acontecido antes. A Semana Santa era o acontecimento mais esperado por todos. As pessoas que moravam na roça como nós se preparavam com muita antecedência, a começar pelas roupas e a biscoitada feita em forno de cupim. Eram dias de fartura e a ocasião favorecia, porque a época das chuvas já ia passando e as lavouras davam descanso para os lavradores. Não era mais tempo de capina e ainda não era o de colheita, somente o arrozal amadurecia nessa época. Se para os roceiros era um período de grande festança, imagine para os que moravam na cidade. De modo geral, todo mundo era parente, e se não, era amigo. Em resumo, a fartura ia para a cidade. Todo mundo visitava todo mundo, e ninguém saía sem tomar um café com as iguarias feitas na roça. Gente, esse texto poético, romântico, gostoso, você vai poder desfrutar em cada página. É como um néctar. E vai desejar até que o livro não acabe. É o mesmo que o Arno falou. E é um livro que soa realmente como um punho de um escritor mineiro, essencialmente. Por isso, o irmão Antônio Pedro está colaborando bastante, não somente com a história, mas com a literatura brasileira. E por fim, quero ler aqui na página 44, onde os irmãos têm que participar disso aqui também, que foi, o último parágrafo que eu leio, quando houve aquele encontro histórico entre o pastor Pedro e o irmão Antônio Pedro. Percebam, certo dia, Pedro, que é o pastor Pedro, entre uma conversa e outra, me disse que o homem não era mortal, não era imortal, e disse de uma maneira tão natural que me chamou a atenção. Tentei argumentar com ele que, desde que entendo por gente, aprendi que o homem era imortal, morria apenas o corpo, a alma não. Mas ele não quis levar a conversa adiante.
Eu achava que esse pensamento fosse coisa da filosofia existencialista e não de religião cristã. Comentei com a minha esposa sobre o assunto e ela já estava com os folhetos sobre a matéria. Foi a partir daí que comecei a me interessar pela questão. Afinal, o que não daria um homem para saber os segredos depois da morte e viver eternamente? Sábios e filósofos queimam pestanas para desvendar esse mistério e continuam sem saber. Porque existem muitas teorias diferentes e antagônicas, umas em relação às outras, esse assunto me fascinou. E agora? E aí ele continua o texto. Vocês vejam, eu achei interessante porque eu lendo aquilo, o pastor Pedro não comentou nada na hora, mas falou de um modo tão displicente que o Espírito Santo, ao invés de dar a explicação, botou a dúvida no coração do irmão Antônio Pedro e foi com aquela displicência espiritual que o pastor Pedro usou, que o Espírito Santo usou ele, que foi o induto, foi a iniciativa pelo qual ele veio pesquisar e trazer toda essa matéria aqui. Então, irmãos, que Deus abençoe não somente o irmão Antônio Pedro, mas todo aquele que tiver em suas mãos essas páginas também inspiradas, como disse o pastor. Pode falar, pastor. Que Deus abençoe. Irmãos, eu sabia que Antônio Pedro era meu vizinho, que eu encontrava muitas e muitas vezes. Isso nem sempre pode ser em outras oportunidades. Você vai encontrar pessoas que às vezes você não vai ver mais, aí você não pode perder a oportunidade. Mas eu vi que o assunto era delicado, vi quando ele estava, falei de uma maneira simples, falei aqui, vai orei com uma oração sincera, pequena, o poder do Espírito Santo vai trabalhar. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Ele fez a parte dele. Ele foi usado pelo Espírito Santo. Agora eu quero dizer a cada um de vocês, leve esse livro. Antônio Pedro, esse livro na realidade deveria custar R$30. É um preço simbólico de R$10. Leram bastante livros, mas bastante livros. Eu tenho certeza que esse livro vai cumprir o papel, o propósito que está no coração do mundo brasileiro. Vocês levem bastante desse livro, distribuam, orem, que no silêncio das suas páginas ele vai fazer um grande trabalho. Amém. Amém. Antes de dar os últimos minutos agora para o irmão Antônio Pedro, eu quero dizer justamente isso aí. Na elaboração do título desse livro, nós queimamos pestana também tivemos vários títulos para lançar. E depois um privilégio de passar pela mente do irmão Antônio Pedro esse título que é impressionante. Peguei para o que está aí. Olha para vocês verem. Por que me tornei adventista? É um livro que eu falei para o irmão Antônio Pedro. Irmão Antônio Pedro, quantos poderiam estar desejosos de escrever esse livro e ter esse título na sua história? Mas está aqui esse livro, com esse título, nas mãos do irmão Antônio Pedro. E depois foi a discussão com relação ao preço. Irmãos, o irmão Antônio Pedro não fez esforços para fazer esse livro da melhor qualidade, com as melhores impressões, todo o custo ele assumiu, já está tudo pago. Hoje ele tem todos os exemplares disponíveis. Amém. E ele lançou a um preço praticamente de confecção e de impressão, de custo. Aqui está o pastor Paulo, que é autor de livros, o Azenildo, e sabe os custos que é de impressão. E lançou um livro com um preço extremamente missionário, R$10. Como o pastor Pedro falou, poderia custar R$30, porque o pastor Pedro sabe que é o preço dos livros lá da casa, que ele foi o diretor dos céus por muitos anos, então sabe o que é isso. Então custar R$10 é um preço realmente missionário. Com agora o autor, a palavra. Eu queria cumprimentar a todos, né? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, né? Estou muito feliz com a presença de vocês.
gente aqui que eu não imaginava, né? Na presença do pastor Paulo Siqueira. Escreveu. Até a Felipe, esse livro não pode parar na mão do pastor Paulo, né? Porque Zé Livro tem assim outras pessoas. Mas, então, primeiramente, agradecer a presença e agradecimento, né? Que todas as pessoas que colaboraram para isso, a gente não trabalha sozinho, ninguém é autônomo em nada, né? Um depende do outro. Então, como eu tenho que agradecer? Eu, sinceramente, eu fiz a minha parte. Então, eu canalizado para a minha pessoa, né, dando os parabéns, elogiando, não sei o quê. Eu acho que não tem muito a ver com isso, não. Né? Gente, o que outras pessoas fizeram para isso, né, eu só tenho que agradecer. O Winston, né, falou quantas vezes, 30 vezes que ele leu o livro, né? Ele me confessou outro dia que estava aí 1h da manhã lendo o livro, a Cristina, mas você está lendo o livro, você está lendo para quê? Cristina, esse livro foi também que escreveu, não. Então a gente fica feliz com isso, né? É interessante que eu acho que a gente vê o livro quando ele resiste à análise. Né? O texto que resiste à análise. Tem texto que você lê uma vez, quando você lê a segunda vez, ele já começa a desmoronar. Né? E parece que não é esse o caso, não, porque quando a gente mais lê, a gente acha que está melhorando, que até gosta mais. Mas, então, agradecer a todo mundo que ajudaram, inclusive as pessoas, né? Nós vamos daqui a pouco lá para a quadra aqui atrás, né? Logo depois. Vocês vão ver lá, mesa arrumadinha, limpinho, tudo lavado. E gente está trabalhando para isso. A gente nem está aqui agora, está lá trabalhando. Nós trabalhamos nos bastidores, né? Diz que atrás de um grande cientista tem sempre uma boa cozinheira, né? Senão não sai nada, né? Vazio, ninguém pensa nada. Mas o que eu queria dizer era isso, né? Agradecer. E falar também o objetivo. Por que eu escrevi esse livro? Por que surgiu essa ideia? E surgiu há muito tempo, uns 4 ou 5 anos. Isso porque eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, igual o pastor Pedro fez comigo, com uma naturalidade, né? Que a gente não tem às vezes. A gente vai pregar para os outros, passar doutrina, as pessoas acabam cortando e a gente não consegue, né? Da estudo bíblico é muito difícil. Muito difícil, né? Nós sabemos disso lá em casa, uma vez tem uns bíblicos lá, passaram 53 pessoas lá, só uma pessoa se batizou, 2 batizaram a Batista, só uma ficou na igreja adventista. Então, muito complicado. Então eu fico pensando, gente, atualmente estou dando estudo bíblico nenhum, as pessoas não aceitam, está difícil, eu acho. Então eu tenho essa dificuldade de ficar dando estudo bíblico. Então penso assim, bom, quem sabe eu escrever um livro, eles, longe da gente, vão ver isso aí. Essa foi a primeira ideia. Outra coisa é a seguinte, pessoas, minha família, eu sou muito espiritista da família, eles não aceitam conversa, entendeu? E a gente corta logo e morre ali, não quer nem saber mais, etc. E agora não. Domingo passado, eu estou na minha terra, joguei essa bomba lá. Né? Gente que resistia tudo, recebeu aquilo. Gente, o livro tem uma magia, estou sentindo isso agora. Como as pessoas têm um respeito muito grande para com o livro. Né? Se você viesse com um folheto, com uma apostila em espiral, não estava valor nenhum, mas quando é livro impresso, ele já olha com outros olhos. Isso é importante, né? Para alcançar as pessoas. Então, eu já distribuí 60 livros para pessoas não adventistas. E vou chegar no 100. Né? 60 livros. Alguns não falam nada, mas outros me deram retorno. E só positivo. Tem gente que, né, só abriu em elogios e admiração. Tá? Então isso é muito bom, né? Tem pessoas que chegam lá na minha terra, por exemplo, as pessoas corriam atrás de mim. Pô, você escreveu um livro? Não sei o que, eu já li tanto assim. Gente, 2 dias que eu fiquei lá. Gente, a cidade inteira já estava sabendo. E da editora? O rapaz que veio lá na editora. Aí seu Wagner sabe. Né? O rapaz que estava fazendo lá, estava na tela, ele estava lá, em vez de trabalhar, estava lendo um livro. O Wagner está cheio de esquisito, né? Antes do livro sair. Mas é outro assunto. Então é isso aí. Pessoas que a gente não consegue conversar com eles, amigos, né?
E tudo. Então, a minha ideia é essa. Então, como a gente não trabalha sozinho, igual o pastor Pedro falou, a minha parte eu fiz. Agora eu queria fazer essa parceria com a igreja, tá? O preço do livro, até... eu não sei se eu vou recuperar o dinheiro que eu gastei, vendendo a R$10, não sei, tá? Eu não sei, mas isso não tem importância. Agora eu gostaria de recuperar, porque a Cristina até falou uma coisa interessante, olha, tem que receber e você imprimir mais, porque se essa edição esgotar, tem que fazer outra, e se eu não recuperar o dinheiro, eu não vou ter dinheiro para fazer outra. Então eu quero essa parceria. Por isso eu falei assim, vou vender a R$10, porque eu acho que todo mundo pode comprar um livro por R$10. Eu acho que ninguém sai de casa sem R$10 no bolso, né? Acho que é uma temeridade, né? Você sai e não volta para casa. Então, em vez de você comprar um, você compra 2, 3, 5. Aceita cheque, Antônio? Cheque bom, aceita. Isso é dinheiro, né? Cheque é dinheiro. Mas o negócio é o seguinte. Então, a minha ideia é essa. Agora, se não quiser arriscar de uma vez, leia primeiro, né? Se gostar, volta e compra mais. Gente, eu acho que isso a gente pode fazer. Como eu estou fazendo, já fiz 60 livros para não adventistas. 60. Isso não é pouco não, né? E você sempre tem um amigo que precisa. E a intenção minha é o seguinte: esse livro, o perfil do meu leitor, não é o irmão adventista. Não. Porque não tem nada de especial nesse livro, nada de especial assim, nem do doutrina, não tem novidade não. Mas o perfil dele é para as pessoas que tenham contato, que conhecem mais ou menos o adventista, que é amigo seu que não é adventista. Dá um livro de presente para ele, está dando estudo bíblico, é um livro para você dar de presente para ele. Aí ele vai, né, ter um complemento, uma coisa que eu acho que vai ajudar e muito. Então, acho que é isso que eu queria falar, né? Então, eu não sei falar, como os outros falaram aqui, todos os oradores, né? Então, mal escrever, então, aí, a partir daí, vocês viram o livro, vocês conheceram um pouco mais, tá? Aí. Não, tem uma coisa interessante. Foi uma briga muito grande. O que quer falar? Eu tenho que passar uma coisa que não saiu no livro aqui. Uma briga muito grande com o pessoal que queria que eu ilustrasse o livro, fizesse fotos, né, das coisas. E eu não coloquei. E eu acho que estou até certo nisso. Por quê? Porque um livro ilustrado com fotos, a pessoa vê as fotos e fica satisfeita e não lê o resto. Então ele não tem foto nenhuma, ele vai ter que ver o texto. Tá? Até foi bom nesse aspecto. Mas tem algumas fotos. Vou passar agora ou depois? Pode fazer um complemento. Então deixa eu falar primeiro aqui. Um complemento, né? só de fotos. Eu Pode. queria falar um pouco, porque primeiro é o meu pai, estou muito emocionada de estar aqui. E eu li o livro na primeira revisão, antes do Winston revisar a segunda. Você revisou a primeira, eu li antes da segunda. Eu queria falar sobre o efeito que o livro tem também, porque eu sei da vida do meu pai, eu conheço ele há 34 anos. Não fala. Mas, não tem problema, né, pastor? Mas eu não conhecia esse pai que eu tenho, que está no livro. Olha. Ele já tinha me falado das histórias dele, eu admirava muito, mas eu não sabia que era assim. Então, a Camila mesmo me falou, nossa, seu pai tem história de vida. E eu estou convidando vocês a ler esse livro, que é uma história de vida muito emocionante. Eu sou muito grata a Deus por esse pai que eu tenho, que é muito especial. Bom, eu queria falar um pouquinho também. Estou um pouco gripado. Mas eu queria falar um pouquinho que eu fiquei até sentido, meu pai sabe disso, que eu demorei a ler o livro. Confesso para os irmãos que o Winston lá em casa, meu pai, eu li assim 2 capítulos e com o trabalho que eu tenho, né, com a correria, trabalhando até de noite, e eu tenho um problema de dificuldade com a leitura, né? Eu sou mais da área de exatas, o filho do irmão Paulo conhece ainda matemática também, e eu tenho essa dificuldade da leitura. Então, eu fiquei adiando, e eu sentia Deus falando comigo, lê esse livro, lê. O livro foi publicado e eu não tinha lido. Quando o livro foi publicado, eu peguei esse livro, para quem me conhece, sabe, minha namorada lá de Tocantins, eu fui para o aeroporto, peguei o livro e comecei a ler. Antes de eu pegar o avião, eu já estava no capítulo 6. Então, eu estava devorando o livro, eu não conseguia parar de ler.
eu fiquei emocionado, assim como a Clarissa falou, eu fiquei emocionado com a história de vida que meu pai tem. E eu vendo tudo aquilo que ele passou, né, que a gente não tem essa dificuldade, eu já sabendo a história dele, ele me falou que saiu de casa com 15 anos da roça para ir para o seminário, para um dia tentar se tornar um padre. E eu fiquei emocionado com isso. E eu fui vendo cada página, lendo. Cheguei em Tocantins com os livros já para presentear a família da minha namorada. Eles começaram a ler o livro, enquanto eu estava lá, eles também já estavam mais da metade do livro. E começou a se espalhar pela cidade. Da cidade de Araguaína, é a segunda cidade maior de Tocantins, depois de Palmas. E a cidade, também muito católica, né? Uma cidade de interior, tem muito questão de rodeio, tradição de igreja católica. E naquela cidade tem um padre que eles apelidaram, né, carinhosamente. Hoje em dia tem muitos padres aí que são mais carismáticos, né? E o padre chama Padre Sem Frescura, o apelido dele. Ele é um padre que ele é casado, ele tem família. E a avó dela, católica, muito católica, só vai à missa desse padre. E esse padre foi visto há 3 semanas atrás na Igreja Adventista do 7º dia de Araguaína Central, participando da semana de oração. Amém. Ele foi convidado pelo pastor da Igreja Central de Araguaína para participar da semana de oração. E todo mundo começou a comentar na cidade. O padre Sem Frescura estava na Igreja Central Adventista. E foi um bafafá, foi aquela conversa toda. E aí se passaram alguns dias. Semana passada minha namorada me ligou. A gente estava conversando e ela falou: você não acredita o que aconteceu. Eu falei: calma, me conta. Você não acredita o que aconteceu. Eu falei: calma, me conta. Ela foi contando com calma que eu dei um livro de presente para a tia dela. E a tia dela recebeu 2 amigas em casa da igreja, 2 irmãs, e as irmãs chegaram e ela estava contando a bênção do livro, que ela também estava devorando o livro. E ela foi contando a história e falando que ele quase chegou a se tornar padre, e o livro é incrível. Aí a irmã que estava lá na casa dela fazendo a visita falou assim: meu Deus do céu, eu preciso desse livro, eu preciso desse livro. Ele falou assim: eu preciso pelo menos 2 desses livros aí, eu quero esse livro. Aí eu falei: calma, o namorado da minha sobrinha vai chegar aqui dia 20 e ele traz para você. Ele vai trazer, a gente pode fazer em comum. Mas por que você precisa tanto do livro assim? Eu estou dando estudo bíblico para o padre Sem Frescura. Então, a gente sabe que é uma bênção mesmo, e que o propósito que esse livro tem já está sendo feito na vida de algumas pessoas. Amém. E que Deus abençoe e que possa também levar muitas almas. Mas eu queria, antes de passar essas fotos aqui, o Arno comentou muito o tamanho do livro. O livro parece pequeno, entendeu? Mas eu lembro de uma coisa, que eu tive um professor de português na 8ª série, lá em Araguari, e no ensino médio, né, naquele tempo era científico. Um professor, ele era português mesmo, um excelente professor. E ele contava sempre uma história, que um rapaz estava na guerra e escreveu para o pai dele uma carta de 10 páginas. E no final escreveu assim: pai, desculpe eu não ter resumido mais porque não tive tempo. Aí falou: vamos, uma carta de 10 páginas, não deve resumir? Então, em literatura é isso. Quanto menos você escrever e mais sugerir, é melhor. Tem os poetas, né? O poeta escreve pouquinho, né? Então, quando o cara escreve muito, é porque ele não está sabendo condensar as coisas. Então, eu tive que esforçar muito para não dizer tudo aquilo que eu queria no livro, né? Até o Luiz falou que tem um poder de resumo, né? E de fato, eu acho que eu tenho essa característica, né? De resumir as coisas. E tem muito assunto aí que dá outro livro, sabe? Mas a gente não pode, né? Às vezes. Então, o tamanho também, porque o livro muito grande também o pessoal não lê, né? Então, o objetivo é mais esse mesmo, é para alcançar as pessoas. Mas eu estou muito feliz. Eu queria dizer também o seguinte, que apesar de todos os elogios que falaram disso aí, a gente vê pelo estudo da Bíblia e tudo, né? Grandes personagens da Bíblia, Moisés, não sei o quê, Gideão. Jesus, Deus, escolheu sempre aquelas pessoas, os piores às vezes, não escolheu os melhores, não. Impressionante. Gideão, por exemplo, né? Gideão, coitado, o menor da tribo dele, o menor de todos e tudo. E ele pega e vai salvar o Israel dos midianitas com 300 homens. 300 homens que escolheu lá, que lavia água como cão, né?
comparar os 300 homens como cão. Cão para, né, quem conhece a Bíblia, né, sabe disso, cão para Israel não vale nada. Mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? O leão morto presta para alguma coisa. Eu nunca vi alguém usar pele de leão, nem comer carne de leão, nem a juba de leão. Usa pele de outros animais. Outro dia mesmo eu ouvi, cadê o pastor Pedro? O cunhado dele estava com um casaco de pele de porco, que veio da Bélgica, da Suíça para ele. Eles usam casaco de pele de porco, né? Eu nunca vi ninguém usar pele de leão. Então, leão morto não vale nada. E um cão vivo ainda vale mais, né? Então, quer dizer, os menores, e Deus usa essas pessoas. E é interessante que eu notei que a minha experiência pessoal foi depois que o pastor Miguel Pinheiro veio aqui em Belo Horizonte, que lançou o programa das 40 madrugadas, né? É o que eu comecei, gente, desde aquele dia lá no Minas Centro, o senhor estava lá? Eu não falei um dia sequer de fazer essa hora. Amém. É o melhor programa que a igreja já lançou. Então, Gideão, o que ele fez para salvar o povo? Tem que derrubar o altar de Baal e ele erigir um altar para Deus. Então, acho que se a gente quiser conseguir uma coisa, é derrubar o altar de Baal e construir um altar a Deus, a adoração. Senão, é só assim que a gente faz as coisas. Então, é o tipo da coisa. Eu não quero esse negócio, fala que eu elogiar, bobagem, esse negócio aí. O negócio é tudo para a glória de Deus. Isso que interessa. Então, é por isso que eu queria, né, o pessoal, a igreja entender, para ser meus parceiros, né, para divulgar a obra. Minha parte eu fiz, não vou cobrar nada por isso, o livro não vou, né, o tempo que eu gastei para mim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Agora eu vou passar alguma coisa que o livro não conta, né? E talvez todo livro tem que ter um cenário, para os personagens se movimentarem, né, agirem. Aqui tem alguma coisa também, então vamos ver, rapidinho também, senão não passa muito tempo. Bom, essa aí é a casa onde eu morei, né? Meus pais, ela já não existe mais, já desmancharam, né? Eu vivi aí, fui criado nessa casa, na roça. Tem uma barreira de uva liberando os telhados, né? Entrando dentro da poda, mas aquilo ali, no mês de janeiro, essa barreira rodeava a casa. Por que eles plantavam a barreira lateral daquela casa? O passarinho e as uvas, né? Então temos um vitivizo que ainda ia lá. Mas em janeiro ficava cheinho de uva, que uva deliciosa. Era só subir na janela e pegar o pé de uva, né? Alô, mais outra aí. Bom, essa aí é a primeira foto da minha vida, né? Eu sou o menorzinho de cada esquerda, né? Depois tem meu irmão, Zé Raimundo, que já morreu, tem meu primo Heitor e minha irmã, né, na frente. Ali é o seminário para onde eu fui, lá em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, né? Chama Seminário Cristo Rei. Ali é o prédio principal, a fachada do seminário. Aí é quando eu fui para o seminário, no ano que eu fui, né? Tinha quantos anos? 16 anos. Aqui, essa aí é a turma de, acho que está no segundo ou terceiro ano, do curso médio, lá em Araguari, né? Eu sou o penúltimo, lá em pé. Dessa turma aí, são 8, né? Da minha turma. É interessante, o seminário, nós começamos, quando eu fui no seminário, era uma turma de uns 30 pessoas. E vai saindo, vão saindo as pessoas, né? E vai sobrando pouco. Aqui temos 8, né? O único padre que deu padre é o último lá em pé, da direita. Então, Hilário, padre Hilário. É o único que deu padre. Aqui, quando estava no noviciado. O noviciado é um ano inteiro que a gente fica fazendo retiro, né? E não para os estudos e fica só para a vida espiritual. Então, eu sou o primeiro da esquerda, né? Aí, eles 8 lá, um ano depois, 2 anos, só restaram 4. E nesse aí também é o penúltimo lá, que é o padre, né? Que virou padre, os outros também saíram, né? Eu quero dizer também que eu pertenci à congregação dos Sagrados Corações, que é do Padre Eustáquio. Mas todo mundo conhece o Padre Eustáquio, né? Padre Famoso deu até no meu bairro de Belo Horizonte, né? Foi beatificado no Mineirão há pouco tempo também, o Padre Eustáquio. E a congregação tem outro padre famoso, chamado Damião de Beusfeld, um belga, que eu vou falar dele. Pois é, esse homem leproso.
Esse homem ficou tão famoso que lá na ilha de Molokai, nos grupos das ilhas do Havaí, antigamente, né? Não tinha guerra, não tinha cura, então os Estados Unidos jogavam todos os leprosos daquela ilha, chamava a Ilha Maldita. E o padre Damião se ofereceu para cuidar daquele povo lá. Tem até um filme muito bonito chamado La Isla Maldita, em espanhol, né, que relata esse filme. Então, esse padre também da Deus foi verificado pelo Papa João Paulo II, né? Mas então, isso aí. Aqui é uma foto muito histórica, porque ele foi tirada no dia 11 de fevereiro de 1963. Foi quando eu fiz os votos, terminado no noviciado, para os votos temporários de castidade, pobreza e obediência, né, para os religiosos. O padre de diocese ou secular, como eles falam, eles não têm um voto de pobreza, não, só tem um voto de castidade e de celibato, né, e obediência ao bispo. Agora, os religiosos não. Então, essa foto aí, né, daí dois padres holandeses, que o padre Geraldo já morreu, os dois já morreram, né, e o padre Salete, né, que era o superior nosso lá, e o padre provincial, o padre Geraldo Tismo. Daí foi em 63. Essa foto foi tirada no mesmo dia, né? Vocês notaram ali que, quando eu estava no noviciado, não tinha aquela parte, aquele escapulário que falava, né, na frente. E quando a gente recebe o voto, a gente é religioso, a gente recebe aquilo ali. Então isso aí foi em 1963 também. Ô gente, essas fotos aqui eu não mostrava para ninguém, não conta para ninguém, não. Estou mostrando só para vocês. Então nem quis colocar no livro, não, porque hoje em dia esse negócio de lavatinho está muito esquisito, né? Aqui foi quando eu saí do seminário, eu estava até com a cara meio triste, né? Qual a idade? Quantos anos? 26 anos. Aqui a Beth fez questão de colocar gente. Isso aí foi 26 de janeiro de 1974. Eu tenho bom gosto, né? Ela não tem não, tá bom. Aqui foi quando o Renato nasceu, estava recém-nascido. A Beth está meio gordinha ainda, né? Aí, né? A Clarissa está ali sempre assim, né? E a Luísa gordinha, né? Tá lá. Tá bom. Aqui é o meu batismo. Foi no dia 23 de setembro de 1989. Faz quase 22 anos. Né? Ali o pastor Wesley está no Canadá, a gente mandou um livro para ele. Né? É isso aí. Ele é o destino que entrou ali no Pilatos do Credo, né? Na igreja do Planalto. Na igreja do Planalto. Tá bom. Manda mais um aí. Aqui também o batismo, né? Para passar outra. Aqui é o seguinte, essa aqui também é histórica, né? Eu coloquei esse aqui, porque está aqui o pastor Pedro aqui ainda, não entendeu? Aí, todo mundo envelheceu, menos o pastor Pedro. Eu não sei nem o que tem cabelo, nem não sei. Mesma coisa. Médio envelheceu, não, entendeu? Interessante. Tá bom. Graças a Deus também. Aqui foi a ordenação do dicionário, né? Foi no dia 5 de abril de 2003, que passou o Joanes, e tem uns outros conhecidos ali. É isso aí. Mais um. Aí também do dia. Maria do Neto, só tinha o Arthur. E agora já tem mais 3, 4. Né? Acabou. Gente, amém. Agora nós vamos dar para a oração. Ele fez O autor do livro, né? Junto com a gente aqui. O irmão Antônio Pedro disse que só eu que mudei, né? Eu só mudei uma coisa, tem um parafuso na tela direita e uma prótese na esquerda. Então não dá para ajoelhar não, hein? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado por esse momento de inspiração aqui nesse teu templo. Amém. Onde tantas e tantas vezes tu tens abençoado o teu povo aqui congregado. Querido Pai, nesta noite, estamos aqui para o lançamento do livro que conta a história do Filho teu. História essa que vai falar a muitos corações e vai mostrar o caminho que conduz e leva para os céus. Pai querido,
Rogamos que o abençoe o irmão Antônio Pedro. Toda a sua família. Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus genros. Concedendo a essa família tudo o que eles precisam para uma vida alegre e feliz cada dia ao teu lado. Querido Pai, esses livros que vão ser espalhados, tu possa abençoar desde já aqueles que irão recebê-los. Que o poder do Espírito Santo já possa ir fazendo a obra. E que ao receber esses livros, seja para muitas conversões, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Querido Deus, que as páginas desse livro, ao serem manuseadas, que o poder do Espírito Santo possa manusear cada coração também. Abençoa, querido Deus, o propósito desse livro. Em nome de Jesus.